existe um hábito silencioso que separa completamente as pessoas comuns daquelas que conseguem vencer mesmo quando ninguém acredita nelas. E o mais impressionante é que quase ninguém percebe isso. Porque não é talento, não é sorte, não é dinheiro, não é ter apoio. Muitas vezes, as pessoas mais fortes caminham sozinhas por anos antes de serem reconhecidas. Elas choram em silêncio, enfrentam dúvidas, suportam rejeições e continuam avançando mesmo sem aplausos. E sabe o que mantém essas pessoas de pé? Um hábito invisível, um padrão mental que a maioria nunca desenvolve. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque talvez isso explique por que algumas pessoas conseguem resistir enquanto outras desistem cedo demais. O mundo olha apenas para o resultado final. Vê alguém disciplinado e chama de forte. Vê alguém bem-sucedido e chama de sortudo. Mas ninguém vê as noites silenciosas, os dias difíceis, os momentos em que aquela pessoa quase desistiu de tudo. Napoleon Hill dizia que a força de um homem é medida pela capacidade que ele tem de continuar, mesmo quando não existe recompensa imediata. E é exatamente aqui que mora o segredo. A maioria das pessoas só age quando sente motivação, mas os fortes aprendem a agir mesmo sem vontade. Eles entendem que esperar o momento perfeito é uma armadilha, porque a vida nunca fica fácil antes de testar sua resistência. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez esteja cansado, sem reconhecimento, sem apoio, sentindo que está caminhando sozinho, enquanto o resto do mundo parece avançar mais rápido. Mas escute isso com atenção. O fato de você estar sozinho não significa que está perdido. Muitas vezes, o isolamento é apenas o treinamento da mente antes do próximo nível da sua vida. Pessoas fracas precisam de aplausos para continuar. Pessoas fortes criam disciplina no silêncio. E essa disciplina invisível muda tudo. Porque quando ninguém vê você acordando cedo, estudando, trabalhando, lutando contra os próprios pensamentos e ainda assim permanecendo firme, algo começa a acontecer dentro da sua mente. Você deixa de depender do mundo para continuar. E no instante em que isso acontece, você se torna perigoso. Perigoso porque ninguém mais consegue controlar sua motivação. O problema é que o mundo moderno destruiu a capacidade das pessoas de permanecerem constantes. Todo mundo quer resultado rápido. Todo mundo quer reconhecimento imediato. Mas poucas pessoas suportam o processo silencioso da construção. Napoleon Hill escreveu que os homens que alcançam grandeza são aqueles que aprenderam a persistir muito depois da emoção inicial desaparecer. E isso é raro hoje em dia, porque quase todo mundo desiste quando percebe que ninguém está olhando. É fácil ter disciplina quando existe aplauso. Difícil é continuar quando ninguém reconhece seu esforço. Difícil é manter o foco quando tudo parece lento. Difícil é acreditar em si mesmo quando o mundo inteiro duvida. Mas é exatamente aí que nasce o hábito invisível dos fortes. Eles continuam, mesmo cansados, mesmo sozinhos, mesmo sem garantia. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. A vida testa primeiro e recompensa depois. A maioria não suporta essa lógica. Querem certeza antes de agir. Querem apoio antes de começar. Querem resultados antes de persistir. Mas os vencedores entendem uma coisa que muda tudo. O processo vem antes da recompensa. Sempre. E por isso, eles aprendem a construir no escuro. Enquanto o mundo dorme, eles treinam. Enquanto muitos reclamam, eles ajustam a rota. Enquanto muitos buscam distrações para fugir da dor, eles usam a dor como combustível. Porque existe algo que poucas pessoas entendem sobre sofrimento. A dor pode destruir você ou pode construir uma versão mais forte da sua mente. Tudo depende do que você decide fazer com ela.
Pessoas fracas usam a dor como desculpa. Pessoas fortes usam a dor como disciplina. E quando essa chave mental vira, ninguém consegue parar você. Talvez você já tenha percebido isso. As pessoas mais perigosas emocionalmente são aquelas que aprenderam a sobreviver sem depender de ninguém. Não porque se tornaram frias, mas porque aprenderam a confiar no próprio processo. Elas entendem que o mundo muda rápido demais para colocar sua paz nas mãos dos outros. Então, criam estabilidade dentro de si mesmas. Criam hábitos silenciosos. Criam rotinas invisíveis. Criam força mental. E aos poucos, enquanto ninguém percebe, estão se tornando imparáveis. Existe uma cena silenciosa que quase ninguém vê. É quando alguém decide continuar, mesmo estando destruído por dentro. Esse é o momento que separa os fortes dos comuns. Porque continuar sem emoção exige algo muito mais poderoso do que motivação. Exige identidade. Você precisa decidir quem é antes que o mundo decida por você. Napoleon Hill dizia que o homem se torna invencível quando possui um propósito tão forte que nenhuma dificuldade consegue fazê-lo parar.